Olá, bom dia pessoal, feliz 2020 para todos. Esse é o nosso primeiro vídeo do ano de 2020 e o Senhor me trouxe uma palavra no coração de continuar aquela série A Beleza de Deus no Caos, e hoje eu queria falar um pouquinho sobre esse tema. O vídeo não está muito bom, a luz não está muito boa, mas a gente vai trabalhar com os slides, aí não vai ter nenhum problema, tá bom? Que esse ano de 2020 traga para todos muitas realizações, presença do Senhor, né? Uma ação intensa do Espírito Santo na sua vida, amém? Deixa eu colocar aqui os slides que a gente já vinha trabalhando. Então, é um tema que eu queria trabalhar com alguns elementos. No último vídeo sobre esse tema, nós trabalhamos sobre a beleza de Deus no caos, usando a analogia do diamante. E hoje eu quero trazer outra analogia para a sua vida. Mas abrindo essa live com o Salmo 30, versículo 5, que diz: pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Glória a Deus. Eu quero trabalhar sobre essa perspectiva, sobre essa pressão, sobre os problemas que muitas vezes enfrentamos e como nós podemos conseguir sair e ver a beleza de Deus trabalhando nos nossos problemas, nas nossas adversidades. No último slide a gente falou sobre o centro de pressão. Só para relembrar, pressão é uma palavra que significa força que é exercida sobre alguma coisa. Pode também indicar o ato de comprimir ou pressionar. Nós falamos sobre o centro de pressão na Terra. Nós falamos que existe um núcleo na Terra que sofre enorme pressão e uma enorme temperatura, aproximadamente 150 quilômetros da superfície das rochas. Você vai encontrar esse lugar muito quente. Nessas regiões se encontra na região do manto, né? E a temperatura nessa região do centro da Terra pode chegar a 1050 graus centígrados. Aí nós falamos que onde se encontra as formações de diamantes. Eles são formados no manto, né? Nessa zona de calor, de pressão. Erupções vulcânicas muito profundas levam os diamantes à superfície da Terra. Aí nós falamos no vídeo também anterior que para você poder extrair essa pedra, você demanda uma grande mão de obra. Primeiro, não é só encontrar. Começa a dificuldade de encontrar nessas regiões muito profundas da Terra, sob imensa pressão e calor, mas para você ter uma joia como diamante, ela não vai se resumir somente com a descoberta. O processo não termina só com a descoberta, né? Ele vai passar por vários processos. No vídeo anterior você pode dar uma olhada, você vai entender como que é a fabricação do diamante, quais são as ferramentas específicas para trabalhar essa pedra, o que é o processo de lapidação, o processo de serragem, ciclagem. Então você vai entender. E eu trouxe a analogia do diamante porque Deus tem essa ideia, né? Interessante a gente analisar que essa pedra bruta, depois dela extrair de uma joia tão rara e tão bonita, nós podemos ver uma beleza. E Deus pode trabalhar nisso. Então a analogia foi no seguinte, que nós somos valiosos para Deus. E assim como é tão difícil você encontrar um diamante, você descobre ele, trata essa pedra, depois você vai refinar até ela se tornar uma pedra preciosa, demanda trabalho. E o Senhor, ele teve que fazer um plano bem arquitetado para encontrar, né? Nos encontrar assim como nas regiões mais difíceis das trevas. Nós estávamos em pecado e o Senhor nos resgatou. E o segundo ponto que nós falamos no vídeo anterior, só para você relembrar, depois você olha vai estar bem claro, bem detalhado o vídeo que fala sobre o diamante. E essa natureza do diamante é uma natureza dura. Nós falamos no vídeo passado que precisa que pessoas experientes saibam manusear essa pedra, para que você consiga extrair a beleza e o valor da pedra para que seja vendido. É preciso alta habilidade. Nós falamos que o Senhor tem alta habilidade para nos tratar. Foi mais ou menos essa analogia. E as pedras que são mais lindas que a gente encontra na natureza, elas sempre vão se formar sob grande pressão. Mas hoje eu quero falar sobre outra pedra rara, para ver o que o Senhor quer trazer ao nosso coração, o que o Senhor quer nos ensinar. Qual é a ideia de Deus e o nosso aprendizado sobre a pérola? Eu quero falar sobre a pérola hoje. Já que nós falamos sobre o diamante no vídeo anterior,
Esse vídeo eu quero falar sobre a pérola e como... Você sabe como se forma uma pérola? Você já parou para pensar? É tão bonito, né? Uma pérola. E caro também, uma joia muito rara e cara, assim como o diamante. Ela também não é muito simples a formação dela. É por isso que se torna uma joia rara e muito cara. As pedras mais lindas da natureza se formam sob grande pressão. A pérola, por exemplo, ela é diferente um pouco do diamante. O processo de formação, cuidado, tratamento, lapidação, até você ter a pedra, você possa vender do diamante. A pérola também, ela é muito difícil, ela passa por um processo muito angustiante e doloroso para ser esse espetáculo aos olhos e ter grande valor comercial. Você sabia? Você sabe como que se forma uma pérola? Você vai aprender agora nesse vídeo. E o Senhor trouxe essa mensagem ao meu coração. Como se produz uma pérola? Olha só, a pérola é o resultado de uma reação natural do molúsculo contra invasores externos, como se certos parasitas que procuram reproduzir-se em seu interior. Então, ou seja, existe esse molúsculo, a gente vai ver já o composto desse molúsculo e entra um invasor dentro dela. Pode ser uma poeirinha, uma areia, uma coisa muito pequena. E ela vai tentar se defender. E nessa defesa de tentar sobreviver é que ela consegue fazer essa manobra e criar essa pérola, essa joia tão bonita. Por isso, esses organismos perfuram a concha e se alojam no manto. Existe um manto que eu vou já falar o que é esse manto. Uma fibra, que é uma fibra fina, essa camada de tecido que protege as vísceras da ostra. Aí esse objeto, esse pequeno grão de areia, pode ser, ela vai entrar no manto, que é essa fina camada de tecido que vai proteger as vísceras da célula, e ela vai começar a tentar criar um mecanismo para se defender contra esse invasor. Olha só, ao defender-se do intruso, ela o ataca com uma substância segregada pelo manto, chamado nácar ou madrepérola. Ela é composta por 90% de material calcário. É chamado aragonita. E 6% de material orgânico, que é chamado coqueolina. É o principal componente para a parte externa da concha. E 4% de água. Então, esse material chamado madrepérola, ele é composto por calcário, por água, por esse material orgânico chamado coqueolina. E quando esse objeto entra, esse corpo estranho entra dentro da concha, o nácar vai revesti-lo para que proteja a pérola, para que esse material, esse resíduo, esse anticorpo estranho não entre dentro das partes internas da célula. Então ela começa a depositar essa substância sobre ela e vai revestindo até ficar totalmente envolto, e ela deposita uma substância bem grande e vai formando tipo essa verruga. Depois ela se torna a pérola. Depositada sobre o invasor em camadas concêntricas, essa substância cristaliza-se rapidamente, isolando o perigo e formando uma pequena bolota rígida. Como está na imagem que você está vendo, o nácar vai depositando sobre esse objeto, envolvendo ele, para que e ela vai ficando grudada, né? Acaba que esse objeto vai ficando grudado na madrepérola, nessa parte da concha, vai ficar tipo uma verruga, e ela vai ficando, dependendo do que é o material, ela vai ficando redondinha, pode ficar mais um pouco diferente, vai depender do que entrou. Ela vai revestindo até ficar essa verruguinha que você está vendo aí, ó. As pérolas perfeitamente esféricas só se formam quando o parasita é totalmente recoberto pelo manto. Então ele vai cobrindo com várias camadas até revestir esse parasita totalmente, esse corpo estranho totalmente, para que ela sinta-se que ela está protegida. De alguma forma isso não vai penetrar dentro das suas partes internas, né? O que faz com que a secreção do nácar seja distribuída de maneira uniforme. Mas o mais comum é a pérola ficar
grudada na concha, como uma espécie de verruga, como eu tinha falado. Olha só, aqui são as etapas de formação da pérola. Para você ver, eu vou aumentar a imagem para você ver como que ela vai se defendendo desse corpo estranho e vai jogando essa madrepérola, essa substância que é chamada de necal, madrepérola, que se encontra dentro dela mesmo, para tentar proteger ela. Então ela reverte esse objeto, vai revestindo de várias camadas, até ela ficar totalmente protegida, sentir que aquilo não vai entrar dentro de suas partes internas. Olha só essa outra imagem, olha só, primeira figura você está vendo aí, ó, um corpo estranho bem pequenininho. A parte de cima que está em pochete é a concha. E esses quadradinhos vermelhos a gente chama de manto, que é a parte chamada madrepérola. Aí entra uma areia, um grão de areia, ou qualquer outro objeto, pode ser um inseto ou qualquer outra coisa. É a parte chamada de partícula estranha. Aí ela vai começar a fazer camadas, né, sobre esse objeto, tira ela e vai revestindo ela, e por fim ela fica toda em volta de madrepérola sob uma proteção e não vai entrar, não vai conseguir penetrar e matar a ostra. Então ela consegue, através de grande sofrimento, conseguir se proteger. E o que é mais interessante, ela consegue fazer, dentro do sofrimento, uma coisa tão bonita. Ela cria algo tão bonito na tentativa de se autodefender. É muito interessante, né? As pérolas perfeitamente esféricas só se formam quando, eu já falei isso, quando o parasita é totalmente recoberto pelo manto, né? O que faz com que a secreção de nécar seja distribuída de maneira uniforme. Mas o mais comum é que a pérola fica grudada. Tá vendo essa imagem? Essa concha, por exemplo, ela tem várias pérolas, não somente uma. Isso é muito raro, muito raro. Então ela passou por um processo muito dolorido. Essa pérola, essa concha, ela sofreu muito para poder se autodefender e criar várias camadas cobrindo esses parasitas, esses corpos estranhos que entraram dentro dela. Então essa figura que você está vendo é de uma concha, de um molúsculo que ele é muito sofrido, foi muito sofrido a vida inteira dessa pérola. Por isso as esferas são tão valiosas. O tempo médio de maturação de uma pérola é de 3 anos, ou seja, é um processo longo para se formar essas pérolas, essas joias, essas bolinhas que você compra por tão caro. Porque ela é um processo que ela vai revestindo para se autoproteger. Como a ostra já se defende muito bem de invasores com a sua concha, o fenômeno é raro, acontece na natureza em cada 10 mil animais. Não é sempre que você encontra uma ostra com uma pérola, né? Então, por isso que se torna uma joia cara, porque não é muito fácil de encontrar. Hoje já existe ostras sendo criadas em cativeiro, as pessoas vão lá mesmo, desculpa, e colocam os invasores dentro dela para que ela tenha esse processo para a produção de pérola. É um processo muito agressivo, né? Porque você cria em cativeiro, você agride a ostra para que ela produza a pérola, né? É uma agressão humana, que o próprio ser humano coloca os invasores dentro da própria ostra. As formas de pérola dependem do formato do invasor e do local onde elas se instalam. As esféricas são as mais raras, que são essas redondinhas, né? E consequentemente mais valiosas. Geralmente elas não são muito redondas, né? As que conseguem ter esse formato muito esférico são as mais valiosas, porque fica mais bonito, né? Você vê que foi um trabalhar muito mais intenso da ostra, muito maior desenvoltura dela para ter esse formato. É possível afirmar que a ostra passou por muitas irritações ao longo da vida, apesar de não ser possível precisar o valor de cada uma das pedras sem análise de um especialista. Então, cada pedra vai passar por uma análise, porque também se leva em consideração o tempo de maturação da pérola, as muitas irritações ao longo da vida. Então, quem trabalha com isso sabe como que é complicada a formação de uma pérola, consegue entender que a ostra
teve uma grande desenvoltura para formar essa pérola. Uma pergunta para você. Você sabia que uma ostra que não foi ferida não pode produzir pérola? Claro que não, por isso que é raro de encontrar pérola. Porque para ela produzir uma pérola, o que a gente acabou de aprender? Tem que ter um anticorpo dentro dela, ela tem que depositar a madrepérola em várias camadas para que ela vá se protegendo desse invasor. E o processo de maturação dura em torno, pode até ultrapassar os 3 anos para que você tenha essa pérola, que na verdade fica grudada na ostra. Quando se encontra a ostra, você tem que matar a ostra para tirar a pérola. Você abre a ostra e vai ter que arrancar, porque ela fica grudada em suas partes internas, como uma verruga. Então, é um processo muito difícil. As pérolas são produtos da dor, que resultam na entrada de uma substância estranha ou indesejável no interior da ostra, como um parasita ou um grão de areia. Não é interessante isso? Medita sobre o que você acabou de ouvir. As pérolas são produto da dor. Então, uma pérola que nunca foi ferida, ela não pode produzir nenhuma joia. A pérola é o resultado desta substância estranha que desliza para dentro da ostra e aciona uma irritação. As pérolas são feridas e curadas. Ela mesma consegue desenvolver esse mecanismo de se curar, porque não tem jeito, ela teve que aprender a se defender e a se curar. Quando um mecanismo estranho entra dentro dela, então ela aprendeu. E o que é mais interessante, através da dor, elas formam uma coisa tão linda como essa joia que a gente compra. Eu tenho certeza que toda mulher deseja ter um cordão de pérola. É legítimo, Não falsificado. Porque é muito lindo e é muito caro, Ostra que não foi ferida, de modo algum, não produz pérola, pois esta não é mais que uma ferida cicatrizada. As pérolas são resultado de um processo biológico. É a maneira da ostra se proteger de substâncias estranhas. Essa imagem que você está vendo, ou seja, são várias pérolas de vários formatos. Aqui depende do corpo invasor. E ela vai revestindo, vai se protegendo e vai formando esses formatos aí, às vezes meio ovais, meio redondinhos, mas depender do processo de como ela se autodefendeu. Essa ostra, que foi uma ostra que você encontra várias pérolas, você imagina como ela passou a vida toda sofrendo, se defendendo de invasores dentro de sua estrutura. Isso é uma coisa ruim para a ostra. Ela passou a vida inteira sendo irritada e tentando se proteger. A formação da pérola é a mais nítida forma de Deus trabalhar a beleza no caos. Não é nada fácil ter que conviver com o intruso dentro de sua estrutura sem poder retirá-lo. Imagina isso. E mesmo assim, achar um mecanismo para se defender e ainda ter que produzir algo fenomenal como uma joia preciosa. O que Deus quer nos ensinar através da ostra na formação da pérola? Nós precisamos refletir, irmãos, sobre essas duas estruturas, que é o diamante e a pérola. No outro vídeo, dá uma olhadinha sobre o diamante, você vai tirar grande lição para a sua vida. Nós temos que aprender que o caos e a pressão nem sempre nos destruirá. Precisamos caminhar na dimensão da nossa dor e extrair uma joia rara que brilhará para o mundo e será exemplo a ser seguido e testemunho para quem precise. Devemos descobrir qual é o lado positivo do lado negativo da vida e fazer um pacto com nossa dor. Já pensou isso? Como é que eu posso fazer um pacto com a minha dor? Você tem que decidir se esse problema que você está enfrentando, se essa dor que está te paralisando vai te matar, ou se você vai tirar uma lição disso, vai ser uma pessoa mais forte, uma pessoa que vai ter estrutura, uma desenvoltura muito maior, assim como a ostra. O que a ostra pode fazer? Ela vai morrer com esse invasor que está entrando dentro da estrutura dela,
ou ela cria esse mecanismo de proteção e ainda mais faz desse problema uma joia como uma pérola. A gente aprende muito com a ostra e com o diamante, porque o diamante a gente trabalha sobre a pressão. A ostra, você consegue fazer essa analogia sobre os problemas que você enfrenta. Tem pessoas que passaram a vida sofrendo. Eu acho interessante que certas pessoas ela conseguem se levantar sempre. É como uma ostra. Eu comparo essas pessoas como guerreiras. A ostra é uma guerreira. O exemplo da ostra deixa a gente paralisado. Porque se você não sabia como se formava uma pérola, você agora está entendendo. E Deus está te ensinando como Ele consegue, através do caos, extrair uma beleza. Olha só, ao passar por sofrimentos, você pode escolher entre se deixar abater e ser uma pessoa amarga e ranzinza, ou aproveitar a dor para ser transformado em alguém doce, que vai dar a volta por cima, superando as tristezas. Eu vou dar um tempo para você pensar sobre o que eu acabei de falar. Então, não é o sofrimento, é o que você vai fazer com ele. Se você se permitir, ele vai te matar. Se a ostra permitisse, qualquer corpo estranho que entrasse nela matava ela. Ao contrário, ela resiste. E resiste por 3, por 4 anos até ela conseguir se proteger daquilo. É um mecanismo natural, ela aprendeu. E pior, ela faz daquela coisa ruim algo precioso. Ela consegue extrair do caos a beleza. Tem a mão de Deus na ostra, tem a mão de Deus no diamante, tem a mão de Deus na natureza e tem a mão de Deus na sua vida. É o mesmo Deus que fez a natureza, que fez os animais, que mostra esses mecanismos que nós podemos aprender, nós podemos crescer. E nós, o Senhor diz, vocês valem muito mais do que os pardais. Jesus morreu por nós. Ele deu a vida por nós. Nós somos filhos de Deus. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós que pode nos orientar, nos mostrar a saída. Nós temos muito mais ferramentas do que a ostra para nos defendermos dos ataques da vida, dos problemas cotidianos, das desolações do mal, dos espíritos malignos, das enfermidades, do que nos ataca, do que nos paralisa. Nós temos muito mais. Nós temos nosso Deus. O Senhor é o Deus de guerra, o Deus de batalha. Ele diz que está com você. Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Porque nós acreditamos muito mais nos nossos problemas, nas adversidades, do que no Deus que nós servimos. Nós temos que aprender com a ostra, com esse exemplo, com essa analogia, a melhorar a nossa desenvoltura, a nossa performance, a mudar o nosso pensamento, direcionar os nossos passos e mudar de direção, irmãos. Olha só, o problema não é o sofrimento ou a dor. O problema é o que você vai fazer com esse momento que está vivendo. Tudo depende do seu ponto de vista. A Bíblia fala, aquele que diz que é fraco no momento da angústia, ele é fraco. Mas se você fala, você é forte, você é forte. Eu gosto muito desse pensamento que diz assim, ó, o mesmo martelo que despedaça o vidro é o mesmo martelo que forja o aço. O mesmo sol que amolece a manteiga é o mesmo sol que endurece o barro. Não é o mecanismo que te ataca o problema. É como você encara ele. Porque se o martelo que pode quebrar um vidro, ele pode forjar um aço tão resistente. Se o sol que pode derreter uma manteiga e estragar ela, ele pode tornar um outro objeto muito forte e belo. Então, é questão de ponto de vista. É questão de como você trabalha com a tua fé. É questão de como você se posiciona perante a vida. Como que você vai fazer com essa dor? Faça um pacto com a dor. É a mesma coisa que o veneno, que como nós conseguimos extrair o antídoto do veneno da cascavel. A gente ia matar todas as cascavéis do mundo, todas as cobras que tinham veneno. O que a gente fez? Um pacto com a cascavel, com as cobras venenosas. Nós inoculamos o antídoto para o próprio veneno da cobra. Não permita que esse veneno da amargura, da dor, te mate. Cria um antídoto, cresça nessa dimensão da tua dor
Existe o lado positivo do lado negativo da vida, você que não consegue ver. Observe que você vai encontrar, e nesse lado negativo você vai extrair uma pérola, você vai extrair um mecanismo que te faz mais forte do que você é. Você vai conseguir ser uma pessoa melhor do que você é, porque é no momento da dor que você se torna mais humilde, que você valoriza o pouco que você tem, as moedinhas que você despreza, a pessoa que te servia que você não valorizava. É quando você perde que você se torna uma pessoa melhor. É quando você está na dor que você se torna mais humilde, não é quando você está bem. Mas o problema é que você não pode morrer, você não pode enlouquecer, você tem que sobreviver. Você precisa sobreviver. E você precisa sair desse problema muito mais forte do que você é. Se torne como as pérolas, não se compare com as pessoas. Você vai ter várias pérolas, de várias cores e tamanhos e modelos, como essa imagem você está vendo. Não se compare com as pessoas. Isso é uma coisa que eu digo para mim mesmo. Para de achar que existe um complô contra você, como se o mundo conspirasse contra você, como se você fosse o centro do universo, isso tudo é você. Às vezes a gente acredita que Deus está zangado com a gente, que Deus tem uma flecha direcionada para a gente, e muitas vezes é consequência das nossas escolhas. Às vezes é uma falta de postura que não te permite sair daquele momento. Às vezes é um problema de fé. Às vezes você está enfrentando algo que você mesmo se paralisa porque é um mecanismo que você criou. Você não consegue viver acima do teu sistema de crença. São crenças limitantes que te fazem paralisar. É complexo de inferioridade, é baixa estima, é competição, é comparação. É um monte de mecanismo que nós criamos, que são sofismas mentais e que são contra o que a palavra de Deus nos ensina. O Senhor nos ensina a ser pessoas fortes, a ser pessoas que ultrapassem as tempestades. Ele faz analogia do leão, da águia. São animais que nós temos que estudar, porque eles são animais que eles conseguem ultrapassar os seus limites. A águia, por exemplo, ela voa acima da tempestade. A pérola, por exemplo, ela consegue se proteger de um mecanismo invasor dentro de sua estrutura interna. E depois ela consegue extrair uma própria joia daquela coisa ruim que ia matá-la. E nós ficamos procurando pérolas como loucos, porque são joias preciosas e caras. Se você conseguir aprender com a ostra, aprender com a águia, aprender com a circunstância da tua vida, você vai se tornar uma pessoa muito melhor do que você já é. Você vai aprender a se tornar uma pessoa muito mais forte. Eu digo que você tem que ter cuidado com as pessoas que sofrem, porque elas são impossíveis. Porque tem pessoas que simplesmente elas caem e levantam e não desistem. Já tem pessoas que o mínimo problema elas já querem se suicidar, elas já querem morrer, já querem abandonar tudo, chutar o balde e largar tudo, largar a família, sair da igreja, sai falando mal de todo mundo, sai praguejando, sai se lastimando, brigando com Deus, chateado com tudo, e elas se tornam pessoas sempre infelizes. E é uma repetição de reprovação. Onde chega, acontece de novo, ela não consegue sair disso. Olha, as derrotas não acontecem em sua vida para lhe derrubar, mas para que você possa se sobrepujar à dor e ser uma pessoa vitoriosa. Não para você ficar pior. Às vezes Deus está trazendo algo na sua vida para te ensinar a ser melhor. E você não percebe que é um tratamento de Deus. Para de reclamar, meu irmão. Aprenda a sobreviver na dor. Aprenda a fazer um pacto com a sua dor. Diga assim: isso vai passar. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu não vou azedar, eu não vou ficar amargurado, angustiado, não vou ficar me maldizendo. Isso vai passar e eu vou ser pessoa muito melhor. Vou poder ajudar quem já esteve nessa situação que eu estou. Isso vai passar, eu não vou azedar. Eu vou esperar em Deus. E vou achar uma forma de sair deste problema. Porque o Espírito Santo, ele é o meu ajudador.
O Espírito Santo vai iluminar a minha mente e vai me mostrar a saída para esse problema. Não fique paralisado ou desesperado. Tenha calma. As derrotas não foram para te destruir, é para te formar, te fazer uma pessoa muito mais forte do que você já é. Você vai se tornar uma pessoa impossível. Cuidado com as pessoas sofridas. Elas se tornam impossíveis quando elas conseguem sobreviver. São pessoas que nada abalam. Qualquer problema, ela já sabe como sair daquilo. Por isso que elas se tornam pessoas impossíveis. Porque elas sabem sobreviver. Elas aprendem a sobreviver sem reclamar. Elas agradecem a Deus. São pessoas agradecidas porque sobreviveram e porque tem história para contar. Uma pessoa sem história não é confiável. Eu quero que isso entre no mais profundo do seu coração. Que esse pequeno estudo, ele traga um alívio para sua alma. Sei lá, talvez você estava tão angustiado, tão triste. E Deus me tocou sobre esse assunto e eu queria trazer isso para você. Eu espero que o Senhor, eu sei que as minhas palavras só chegam ao teu ouvido, mas o Espírito Santo pode levá-la até no mais íntimo da tua alma e te trazer refrigério. É o meu desejo através dessa mensagem. Irmão, que você reflita no que eu falei sobre esse estudo, sobre a pérola, sobre o diamante, sobre esses animais que a Bíblia fala, como a águia, como o leão, que você consiga sobreviver. Eu, muitas vezes, tenho que me apegar ao que a palavra fala. Eu estudo sobre esses elementos, sobre essas analogias, porque isso me ajuda. Um livro que eu escrevi, eu falo sobre isso, chamado A Beleza de Deus no Caos. Isso é um estudo do livro. Um pequeno resumido. Mas é o que eu queria trazer para você através dessa live. Que o Senhor, Ele fortaleça teu coração, a tua fé. Que agora em 2020, se você entrou em 2020 ainda com esse problema, ainda com essa angústia, ainda com essa dor, não se desespere. O Senhor vai trazer a saída. Ele vai te ensinar como você vai conseguir sair desse problema. Não fique achando que 2020 vai ser igual a 2019. Não vai ser. Para de pensar negativo. Vai ser diferente. Você, como a ostra, você consegue se defender do que te ataca. Você consegue criar esse mecanismo de fortaleza e ainda vai fazer uma grande pérola em cima disso. Você vai ensinar as pessoas. Você vai poder testemunhar disso ainda. Isso é uma pérola, isso é a produção de dádivas, de testemunho, de bagagem de vida, de sabedoria. Se torne uma pessoa sábia com seu sofrimento. Amém? Que o Senhor abençoe a tua vida. Que esse ano seja um ano de bênção. Um ano de vitória, de libertação para a sua vida. Um ano que você vai conseguir romper as barreiras. Você vai romper o sobrenatural de Deus. Amém? Um grande abraço para todos. Pai seja convosco. Que o Espírito Santo fique e console o seu coração. Abraço, gente. Paz. Glória a Deus.